Ele foi humilhado quando pediu para arrumar o carro em troca de comida. Mas o que aconteceu depois deixou todos em choque. Uma manhã ensolarada iluminava a rua estreita onde ficava a mecânica. O barulho dos motores misturava-se com o canto dos pássaros, e Amanda estacionou seu carro diante da oficina com o rosto visivelmente preocupado. O veículo tossia como se pedisse socorro, e ela desceu rapidamente, segurando a bolsa junto ao corpo. Ela explicou com voz firme que precisava resolver aquilo o quanto antes, pois tinha compromissos importantes e não podia perder tempo. Ernesto, o gerente da mecânica, aproximou-se com um sorriso confiante e os braços cruzados, apresentando-se de maneira autoritária. Ele garantiu que aquilo seria fácil de resolver, elogiou a própria experiência e disse, com um tom que beirava a arrogância, que era conhecido por solucionar qualquer problema em minutos. Os funcionários, homens silenciosos e concentrados, apenas observaram, seguindo as ordens dele sem questionar nada. Ernesto caminhou em volta do carro, abriu o capô com um gesto rápido e começou a dar ordens, exibindo-se como se fosse o único ali que sabia o que estava fazendo. "Isso aqui não é nada, moça. Comigo não tem mistério. Já consertei coisa muito pior", comentou, com aquele tom que parecia mais para autopromoção do que para tranquilizar Amanda. Ela apenas assentiu, esperançosa, enquanto os outros trabalhadores pegavam ferramentas e obedeciam em silêncio. O tempo foi passando, e a cada tentativa frustrada de ligar o motor, o semblante de Amanda ficava mais tenso. Ela olhava o relógio com frequência, tentando não demonstrar impaciência, enquanto Ernesto mantinha a pose de especialista, dizendo frases como "calma, já está quase", ou "isso aqui é questão de ajuste", sem admitir que, na verdade, não fazia ideia do que estava acontecendo. Os minutos se transformaram em mais de uma hora, e nada funcionava. Ernesto, no entanto, não parecia disposto a perder a postura de homem seguro. Começou a inventar justificativas técnicas que soavam impressionantes para quem não entendia de mecânica, tentando manter a autoridade diante de Amanda e dos funcionários. "O problema é que esse modelo tem umas peças complicadas, mas eu já sei o que fazer", dizia, enquanto limpava as mãos num pano velho para dar a impressão de controle. Amanda percebia que as palavras não coincidiam com os resultados, mas não sabia como reagir. Ela não entendia de carros, não tinha a quem recorrer naquele momento, e por isso, mantinha-se firme, apenas repetindo que precisava do carro funcionando ainda naquele dia. Numa tentativa de disfarçar a falha e de tornar a situação mais leve, Ernesto tentou ser simpático. Comentou que na mecânica eles nunca fechavam para o almoço, que sempre havia comida farta enviada pelo chefe e que todos comiam juntos, como uma grande família. Disse que, se ela quisesse, poderia almoçar ali com eles enquanto o carro ficava pronto. Amanda agradeceu com educação, mas recusou, deixando claro que só queria o carro funcionando para poder seguir com sua vida. Ernesto insistiu, com um sorriso que soava desconfortável. "Fica aqui com a gente, a comida é boa, não precisa se preocupar", disse, ignorando a expressão séria dela. Os outros funcionários trocaram olhares rápidos, percebendo o clima estranho, mas continuaram em silêncio, apertando parafusos e fingindo concentração. "Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita, e para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado, e vamos continuar." Enquanto isso, o calor do meio-dia começava a aumentar, e um homem idoso aproximou-se lentamente da entrada da mecânica. Vestia roupas velhas e gastas, o rosto marcado pelo sol e pelas dificuldades. Segurava um boné amassado nas mãos e, com humildade, perguntou se poderiam consertar o carro dele em troca de comida. Sua voz era baixa, quase pedindo desculpas por incomodar. Os funcionários pararam por um instante e depois começaram a rir, trocando comentários maldosos sobre a aparência dele. Um deles disse em tom de deboche que talvez o carro fosse tão velho quanto o dono, e outro perguntou se ele tinha certeza de que aquilo ainda andava. Ernesto, vendo a oportunidade de mostrar seu senso de humor cruel, decidiu participar das piadas. "Olha só, o senhor quer pagar com comida? Então traz um banquete inteiro, porque esse carro aí parece que saiu de um ferro velho", disse, rindo alto para que todos ouvissem. Amanda observava a cena em silêncio, surpresa com a maneira como tratavam aquele homem que apenas pedia ajuda. O idoso mantinha-se na porta, sem reagir às risadas, como se estivesse acostumado à humilhação, enquanto Ernesto continuava com as piadas,
aproveitando a plateia dos funcionários que riam cada vez mais. Amanda permanecia próxima ao carro, observando em silêncio o idoso parado na porta, enquanto os mecânicos ainda riam das piadas de Ernesto. O homem, com as mãos enrugadas segurando firme o boné, parecia indiferente às risadas. Mas Amanda sentia um incômodo crescer por dentro. Ela olhou para Ernesto e falou com firmeza que parassem de zombar dele e deixassem o senhor tentar consertar o carro. Ernesto arqueou as sobrancelhas como se aquilo fosse uma ideia absurda e respondeu com desprezo, dizendo que ninguém ali perderia tempo com alguém tão maltrapilho e que, além disso, não dividiria a comida do chefe com quem aparecesse assim na porta. Aqui a gente trabalha com profissionalismo, disse ele em tom irônico, fazendo mais um dos funcionários rir, enquanto o idoso continuava quieto, sem mudar a expressão. Amanda cruzou os braços e encarou Ernesto, visivelmente irritada. Ela falou que então, o prato de comida que ele havia oferecido a ela mais cedo, e que ela havia recusado, deveria ser dado ao idoso. A oficina ficou em silêncio por alguns segundos, até que um dos mecânicos soltou uma gargalhada alta, seguido pelos outros, achando graça da maneira como ela havia exposto Ernesto na frente de todos. As risadas aumentaram quando um deles comentou que aquilo sim era levar um fora bonito, com todos olhando. Ernesto tentou manter a postura, mas o rubor no rosto mostrava que tinha ficado incomodado. Está bem, se a senhorita quer assim, vai ser assim, disse ele contrariado, apontando para o carro. Mas depois não venha reclamar se o seu carro virar sucata, porque a responsabilidade vai ser sua. O idoso caminhou lentamente até o veículo. Aproximou-se com um cuidado quase respeitoso, como quem observa algo importante, e pediu para que abrissem o capô. Um dos funcionários, ainda rindo, fez o que ele pediu. O homem olhou atentamente o motor, inclinou-se um pouco, deu a volta pelo carro sem tocar em nada e depois ficou parado, como se estivesse organizando os pensamentos antes de falar. Ele disse com calma qual era o problema, explicando de forma simples e direta o que estava errado. Ernesto deu uma risada debochada, balançando a cabeça, e falou que aquilo não fazia sentido, que era impossível alguém descobrir só olhando, sem sequer pegar uma ferramenta. Isso aí é conversa para impressionar, disse, alto o bastante para todos ouvirem. Ninguém resolve nada só olhando para o motor, principalmente alguém que nem parece saber o que está fazendo. O idoso não respondeu. Simplesmente pediu para que trouxessem uma peça pequena que estava no canto da oficina, algo esquecido numa prateleira enferrujada. Ele conectou aquilo em poucos segundos, com movimentos rápidos e precisos, como quem sabia exatamente onde mexer. Depois, olhou para os mecânicos e disse para ligarem o carro. Ernesto cruzou os braços, pronto para ver tudo dar errado, e disse em tom sarcástico que seria divertido assistir. Um dos funcionários entrou no veículo, girou a chave, e o motor respondeu na mesma hora, funcionando perfeitamente como se nunca tivesse tido defeito algum. A oficina inteira ficou em silêncio. Amanda abriu um leve sorriso de alívio, surpresa com a rapidez da solução. Os mecânicos se entreolharam, sem entender como alguém tinha diagnosticado e resolvido o problema sem sequer encostar no motor antes. Ernesto manteve a expressão séria, como se procurasse alguma explicação lógica para o que acabara de acontecer, mas era evidente que não tinha nenhuma. O idoso apenas limpou as mãos numa estopa velha e ficou em silêncio, esperando a reação de todos. Todos continuaram olhando para o idoso em silêncio, enquanto um dos mecânicos finalmente quebrou a tensão perguntando: como o senhor conseguiu descobrir o problema tão rápido sem nem tocar no motor antes? O homem ajeitou o boné nas mãos e respondeu com calma, sem qualquer sinal de arrogância. Quando alguém constrói uma mecânica desse tamanho e passa a vida inteira consertando todo tipo de carro, aprende a identificar os defeitos só de olhar. Aquelas palavras caíram como um peso sobre todos. E Ernesto sentiu o estômago revirar quando entendeu o que aquilo significava. Ele engoliu seco, tentando confirmar o que a própria cabeça já gritava. O senhor está dizendo que foi o senhor quem construiu essa oficina? Perguntou com a voz mais baixa do que de costume. O idoso assentiu devagar e completou. Eu mesmo. Desde o primeiro tijolo até o último parafuso. Passei décadas aqui dentro antes de me afastar. Sempre soube de tudo por bilhetes e relatórios, mas hoje decidi aparecer sem avisar. O silêncio que seguiu foi quase constrangedor. Todos os mecânicos pararam de fingir serviço e ficaram imóveis, olhando para ele como se vissem um fantasma. Amanda não disse nada, apenas observava, enquanto Ernesto sentia a própria autoridade escorrendo pelo chão junto com a poeira da oficina. Ele tentou se recompor e falou gaguejando. Seu José,
Me desculpe, eu não sabia que era o senhor. Se eu tivesse imaginado... Mas o idoso o interrompeu sem levantar a voz. Se tivesse imaginado, teria me tratado diferente? Então quer dizer que as pessoas valem pelo que têm, e não pelo que são? Ernesto ficou sem reação, abrindo a boca para responder, mas não conseguiu. O homem continuou com a mesma tranquilidade. Eu não estou bravo. Vim direto de uma obra na minha casa. Por isso estou sujo assim. Queria ver com os meus próprios olhos como estava a mecânica depois de tanto tempo. Ninguém sabia que eu viria, e eu queria que fosse assim mesmo, sem preparos nem encenações. Os mecânicos trocaram olhares desconfortáveis, lembrando das piadas e risadas que tinham feito minutos antes. Um deles tentou se explicar, dizendo: "A gente não fazia ideia de quem o senhor era. Achamos que fosse só mais um pedindo ajuda." José não mudou a expressão quando respondeu: "E se fosse? Mereceria ser humilhado por isso?" Ninguém falou nada. O clima ficou pesado, e Ernesto tentou recuperar o controle da situação. "Olha, seu José, eu realmente peço desculpas. Não devia ter falado nada daquilo. Foi um erro. Não vai acontecer de novo." Mas José apenas ajeitou o boné e disse: "Não estou pedindo desculpas. Só quero o prato de comida que vocês prometeram. Até agora não almocei." Amanda, surpresa com a revelação, virou-se para ele e perguntou: "O senhor é o dono daqui mesmo? Quer dizer que essa mecânica é sua desde o começo?" José confirmou com um gesto de cabeça e explicou: "Sim, menina. Foi tudo construído por mim. Mas já faz muitos anos que não venho aqui. Só recebia notícias por cartas e avisos do gerente. Decidi aparecer hoje para conhecer as pessoas que tocam o negócio." Ernesto tentava pensar em alguma forma de diminuir o constrangimento. "Se o senhor tivesse avisado que viria, a gente teria preparado as coisas. Teria recebido o senhor como merece." Mas José o encarou e respondeu: "E eu não teria visto como vocês realmente tratam as pessoas." Os mecânicos ficaram em silêncio, sem jeito, e Amanda quebrou o clima ao perguntar: "Seu José, e quanto ao serviço do carro? Quanto eu lhe devo?" Mas ele fez um sinal para ela esperar e disse: "Primeiro vamos almoçar, depois a gente fala de dinheiro." Ernesto chamou um dos funcionários e mandou trazer a comida que costumava chegar do restaurante vizinho. Enquanto isso, José ficou parado, olhando em volta como quem examinava cada canto da própria oficina depois de tantos anos. Amanda se aproximou um pouco e comentou: "Ninguém aqui sabia quem o senhor era. Acho que nem eu acreditaria se não tivesse visto." Ele sorriu de lado e respondeu: "É melhor assim. Quando as pessoas não sabem quem está olhando, mostram quem realmente são." Ernesto, tentando se redimir, falou rápido: "Mas o senhor vai ver que a equipe trabalha bem, que a oficina está em boas mãos." José olhou para ele com calma e disse: "Trabalhar bem é o mínimo. Respeitar as pessoas é obrigação." O barulho dos talheres chegando interrompeu a conversa. José agradeceu pelo prato e comentou: "Eu só vim ver como estava o lugar. Não esperava tanta confusão por causa de um carro." Amanda respondeu sorrindo: "Mas foi por causa dele que todo mundo descobriu quem o senhor é." José riu pela primeira vez desde que chegara e disse: "Talvez tenha sido bom então. Agora vamos comer, depois a gente fala de trabalho." O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente, pesado não pela presença do dono, mas pela vergonha que ainda pairava no ar. Os funcionários evitavam se encarar, lembrando das risadas de antes, enquanto José começava a almoçar com a mesma tranquilidade com que tinha revelado ser o dono de tudo aquilo. Todos seguiram para o refeitório improvisado nos fundos da mecânica. Um espaço simples com uma mesa comprida, cadeiras de plástico e o cheiro de comida espalhando-se pelo ar. Ninguém falava muito, e o barulho dos passos no chão de cimento parecia mais alto do que realmente era. Ernesto caminhava um pouco atrás, visivelmente desconfortável, até que quando todos se sentaram, ele respirou fundo e disse: "Seu José, se o senhor quiser, eu posso ir embora. Depois de tudo que aconteceu, talvez seja melhor eu não ficar aqui." José ergueu os olhos calmamente, sem largar o prato, e respondeu: "Não se ensina ninguém a respeitar um prato de comida negando outro prato. Sente-se, porque isso não é sobre você agora. É sobre compartilhar o que temos." Ernesto obedeceu em silêncio, sentando-se no canto, enquanto os outros mecânicos olhavam discretamente, entendendo que aquele almoço seria diferente de qualquer outro. A comida foi servida: arroz, feijão, um pedaço de carne e salada simples. José comeu devagar, e depois de alguns minutos, limpou a boca com um guardanapo e começou a falar, com a voz firme, mas sem pressa. "Muitos aqui não sabem da minha história. Antes desta oficina existir, eu tinha uma família.
Minha esposa, Teresa, e minha filha pequena, Clara. Elas eram tudo para mim. Ele fez uma pausa curta, os olhos perdidos por um instante. Um dia, o carro em que elas estavam sofreu um acidente. Os freios falharam numa descida, e eu não pude fazer nada. Perdi as duas de uma só vez. O silêncio tomou conta do refeitório. Nenhum garfo se movia. Ninguém mexia a comida no prato. José continuou, a voz um pouco mais baixa. Depois daquilo, eu não conseguia dormir. Fiquei pensando como teria sido diferente se alguém tivesse feito uma manutenção adequada naquele carro. Foi aí que decidi que aprenderia tudo sobre mecânica. Não queria que outras famílias passassem pelo que eu passei. Amanda observava atenta, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, e os mecânicos abaixavam os olhos, sentindo o peso da história que nunca tinham ouvido antes. José respirou fundo e voltou a falar, mantendo o tom calmo. Eu comecei pequeno, consertando carros no quintal de casa. Não tinha dinheiro, mas tinha vontade. Trabalhei dia e noite, economizei cada centavo e, com o tempo, comprei este terreno e construí a primeira oficina. Não foi fácil, mas aos poucos ela cresceu. As pessoas confiavam em mim porque eu tratava cada veículo como se fosse da minha própria família. Ele olhou em volta, os olhos passando por cada funcionário. Mais tarde, quando a mecânica ficou grande demais para eu cuidar sozinho, contratei gente para administrar. Eu precisava descansar, mas sempre acompanhei tudo, mesmo à distância, porque este lugar carrega a memória do que perdi e também do que construí. Amanda manteve os olhos nele por alguns segundos antes de perguntar. E sua filha, ela era muito pequena quando aconteceu? José demorou um pouco para responder, a voz levemente embargada quando falou. Clara tinha só 4 anos. Se tivesse sobrevivido, hoje teria mais ou menos a sua idade. Ele olhou para Amanda com expressão serena, mas os olhos denunciavam a emoção. Quando vi você chegando aqui hoje, por um instante imaginei como seria se ela tivesse crescido. Talvez fosse parecida com você. Talvez tivesse o mesmo jeito determinado. Amanda sentiu um aperto no peito, sem saber exatamente o que dizer. Limitou-se a murmurar. Sinto muito pelo que aconteceu, seu José. Ele assentiu devagar, com um pequeno sorriso triste. A vida segue, menina. Transformei a dor em trabalho, e o trabalho virou esta oficina. Mas certas feridas não fecham nunca. A gente só aprende a viver com elas. Os mecânicos permaneciam calados, alguns comendo devagar, outros sem tocar na comida. Ernesto, ainda envergonhado, disse baixinho. Ninguém aqui sabia dessa história. Se soubéssemos... Mas José o interrompeu com um gesto simples da mão e respondeu. Se soubessem, talvez me tratassem diferente. Mas a vida mostra quem somos justamente quando achamos que ninguém está olhando. O clima no refeitório mudou completamente. Não havia mais risos, apenas respeito e um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Amanda, ainda tocada pelo que ouvira, comentou. É por isso que o senhor não gosta de ver ninguém sendo destratado, porque sabe o peso que as coisas têm. José concordou lentamente e disse. Exato. Um lugar como este não deve existir só para ganhar dinheiro. Deve existir para ajudar pessoas, para dar segurança a elas. Foi para isso que eu construí tudo. Todos voltaram a comer, mas de forma diferente, como se cada garfada fosse acompanhada por um novo entendimento sobre o homem sentado à cabeceira da mesa. José terminou o prato, bebeu um gole de água e concluiu. Eu não vim aqui para dar sermão. Só queria lembrar por que esta oficina existe. Às vezes as pessoas esquecem, e é bom lembrar de vez em quando. Amanda assentiu em silêncio, ainda processando tudo, enquanto os outros funcionários continuavam calados, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas todos com a mesma expressão de respeito que não existia quando o dia havia começado. Quando o almoço terminou e todos começaram a recolher os pratos, o clima na oficina continuava pesado. Ernesto respirou fundo, aproximou-se de José e disse num tom mais baixo, mas que todos podiam ouvir. Seu José, eu preciso que o senhor entenda que eu não sabia quem o senhor era. Se eu tivesse reconhecido, teria agido diferente. Sempre tentei manter a autoridade aqui dentro, e talvez por isso eu tenha falado daquele jeito. José o encarou com calma, os olhos firmes, e respondeu sem elevar a voz. A autoridade sem humildade não serve para nada, Ernesto. E o que eu vi aqui hoje me deixou desapontado. Não esperava encontrar minha própria oficina tratada como um lugar onde se ri de quem pede ajuda. Ernesto tentou dizer alguma coisa, mas José continuou antes que ele pudesse falar.
Quando eu construí este lugar, ele nasceu de dor, de perda, mas também de um desejo de fazer diferença. Não existe autoridade verdadeira quando se usa a posição para humilhar. O respeito não vem do medo, vem do exemplo. Os outros funcionários permaneciam em silêncio, ouvindo cada palavra, enquanto Amanda olhava ora para José, ora para Ernesto, percebendo o constrangimento do gerente. José então se levantou devagar, ajeitando o boné na cabeça, e falou para todos: Ernesto, você não será demitido. Não quero que saia daqui pensando que perdeu o emprego por causa de um erro. Mas a partir de agora não será mais gerente. Vai trabalhar como ajudante, aprender novamente o valor do serviço e do respeito, porque liderança sem entender as pessoas é apenas um título vazio. A reação foi imediata. Os mecânicos se entreolharam surpresos, alguns com os olhos arregalados, pois ninguém imaginava que José voltaria para reassumir o comando da oficina. Um deles até murmurou: O senhor vai voltar a cuidar daqui pessoalmente? José ouviu e respondeu com firmeza: Sim, eu mesmo vou reassumir esta mecânica. Ela precisa lembrar por que foi criada, precisa recuperar os valores que a fundaram. Não é só sobre carros, é sobre pessoas, e isso não pode ser esquecido. Ernesto baixou a cabeça, visivelmente abatido, e disse: Eu entendo, seu José. Se essa é a decisão do senhor, eu vou aceitar. José assentiu e completou: Espero que aceite não só a decisão, mas também a lição, porque quem não aprende com os erros, acaba repetindo-os. Os funcionários continuavam imóveis, absorvendo tudo. Muitos deles não sabiam da história de José. Não conheciam o passado marcado por perdas que ele havia contado durante o almoço. Agora, ao ouvir que o próprio dono reassumiria o lugar para mudar a forma como as coisas funcionavam, sentiram um misto de respeito e alívio. Amanda quebrou o silêncio perguntando: E o que vai mudar daqui para frente, seu José? Ele olhou para ela e respondeu: Tudo. Esta oficina não será apenas um lugar para consertar carros. Será um espaço de respeito, união e aprendizado. Quero que cada pessoa que entrar aqui, seja funcionário ou cliente, sinta que está num lugar onde a dignidade vem antes de qualquer lucro. Um dos mecânicos, ainda surpreso, disse: Nunca tivemos ninguém falando assim aqui dentro. A gente só vinha, fazia o serviço e ia embora. José concordou e explicou: Pois é por isso que vou ficar. Porque não basta consertar motores, precisamos consertar também a forma como olhamos uns para os outros. Esta oficina nasceu da dor de uma perda, e eu não quero que a memória da minha esposa e da minha filha esteja ligada a um lugar sem compaixão. Ernesto, ainda em pé, respirou fundo e falou: Eu errei, seu José, e vou provar que posso fazer melhor, mesmo começando de baixo. José respondeu sem hesitar: Espero que faça, porque ninguém está aqui para ser servido, mas para servir. E só quem entende isso merece liderar. Os funcionários permaneceram calados, cada um digerindo as palavras do dono, enquanto José concluiu: A partir de hoje, esta oficina não será só sobre consertos. Será sobre respeito, sobre fazer certo, sobre ensinar quem não sabe. Porque máquinas podem parar, mas pessoas precisam umas das outras para continuar. O clima ali já não era mais o mesmo. O dia que tinha começado com risadas e arrogância, terminava com todos repensando o próprio comportamento, sabendo que aquela oficina nunca mais seria igual. Amanda aproximou-se de José, assim que todos começaram a se levantar, ainda sentindo o peso de tudo o que tinha acontecido desde a manhã. Ela segurou a bolsa contra o corpo, respirou fundo e disse com sinceridade: Seu José, eu não sei nem como agradecer. O senhor me ajudou, consertou meu carro quando ninguém mais conseguiu e ainda me ofereceu comida quando eu nem esperava. Não é todo dia que a gente encontra gente assim. José sorriu de leve, o olhar tranquilo de quem não parecia buscar reconhecimento, apenas fazendo o que achava certo. Você não precisa agradecer, menina. Aqui você será sempre bem-vinda. E eu espero, de coração, que nunca mais passe por dificuldades na estrada. Carro parado no meio do caminho é coisa que assusta, e eu sei bem disso, disse, ajeitando o boné como sempre fazia antes de falar algo mais sério. Amanda assentiu, comovida, enquanto os outros funcionários ouviam em silêncio. Ela comentou: Foi um dia muito diferente do que eu imaginei. Eu só queria consertar o carro, e agora acabei conhecendo a história de todo este lugar. José respirou fundo e respondeu: Talvez fosse para ser assim. Sabe, eu fiquei anos afastado desta oficina, achando que deixar tudo na mão de outras pessoas seria o melhor caminho. Pensei que depois de tanto tempo trabalhando sem parar,
Eu merecia descanso, que o lugar seguiria sozinho. Mas hoje percebi que estava errado. A oficina precisa mais do que máquinas funcionando. Ela precisa de valores, e isso não pode ser delegado. Um dos mecânicos, mais jovem, falou com cautela. A gente nunca pensou muito sobre essas coisas, seu José. Só vinha, fazia o serviço e pronto. José olhou para ele e respondeu: pois é. E foi assim que os maus hábitos começaram a aparecer. Ninguém percebeu, mas o respeito, a solidariedade, a forma de tratar as pessoas, tudo isso começou a se perder. Quando eu vi hoje um senhor sendo tratado como fui, rindo dele porque parecia pobre, percebi que minha ausência custou mais do que eu imaginava. Ernesto estava encostado perto da porta, o rosto sério e os olhos baixos, como se esperasse o momento certo para falar. Finalmente, ele ergueu a cabeça e disse: seu José, eu sei que errei. Eu me deixei levar pelo jeito de mandar, pela pressa, pela vontade de mostrar serviço. Mas a verdade é que fui arrogante. Prometo que vou melhorar, mesmo começando de baixo, como o senhor decidiu. José assentiu devagar e respondeu: não é promessa que eu quero, Ernesto. É mudança. E não é só você. Todos aqui riram, todos aqui participaram. Então não foi só um erro seu, foi de todo mundo. Os outros funcionários olharam entre si, alguns balançando a cabeça em concordância. Um deles disse: o senhor tem razão, a gente errou. Se soubéssemos quem o senhor era, teria sido diferente. Mas agora percebemos que esse é justamente o problema. Ninguém devia ser tratado diferente por parecer mais pobre. José então falou com firmeza: exatamente. O valor de uma pessoa não pode depender da roupa que veste ou do dinheiro que tem no bolso. Eu construí esta oficina para consertar carros, mas também para fazer diferente, para mostrar que podemos ser humanos antes de sermos profissionais. Amanda observava tudo em silêncio, pensando no quanto aquele dia tinha mudado o rumo da própria rotina. Ela finalmente comentou: eu fiquei impressionada com a forma como tudo aconteceu. A oficina que parecia só mais um lugar de trabalho, agora vai se tornar um espaço diferente. Eu sinto isso. José sorriu e respondeu: vai sim, porque eu vou ficar. Não quero mais me afastar. Vou ensinar de novo os mais jovens. Vou lembrar a todos por que este lugar existe. Não é só para ganhar dinheiro, é para fazer certo. E quando a gente faz certo, o resto vem sozinho. Nos dias que se seguiram, a mudança começou a acontecer de verdade. José reassumiu a mecânica, chegando cedo todas as manhãs, caminhando entre os carros, observando o trabalho, conversando com os funcionários e, principalmente, ensinando. Ele mostrava aos aprendizes como ouvir o barulho do motor para entender o problema, como falar com o cliente para passar confiança, como trabalhar em equipe sem arrogância. Amanda voltou uma semana depois para fazer uma revisão no carro e ficou surpresa com o clima diferente que encontrou. Naquele dia, enquanto ela esperava, José estava explicando a um dos jovens mecânicos como um detalhe pequeno podia evitar um acidente grande. Quando a gente trabalha num carro, não está só trocando uma peça, dizia ele. Está garantindo que uma família volte para casa em segurança. Por isso não pode ter preguiça nem descuido. Ernesto, agora ajudante, estava ao lado, ouvindo tudo calado, mas prestando atenção a cada palavra. Em certo momento, ele falou: o senhor tem razão. Antes eu só queria mostrar resultado rápido. Agora vejo que não é assim. Tem que fazer bem feito. José respondeu: exato. Porque resultado sem qualidade não serve, e qualidade sem respeito também não. Os outros funcionários começaram a mudar a forma de trabalhar. Não havia mais risadas de deboche quando alguém aparecia pedindo ajuda. O ambiente estava mais unido, mais sério, mas também mais humano. Amanda percebeu isso quando um cliente chegou reclamando do preço, e em vez de ignorarem, José mesmo foi conversar, explicou o serviço, mostrou as peças, e o cliente saiu satisfeito, não só pelo carro, mas pelo tratamento. Alguns dias depois, todos se reuniram novamente no mesmo refeitório improvisado. A diferença era visível. Havia sorrisos sinceros, conversas tranquilas, um clima de companheirismo que não existia antes. Amanda tinha voltado para agradecer outra vez e encontrou uma oficina renovada. Sentou-se à mesa com eles e, quando começaram a almoçar, comentou: parece até outro lugar. Tudo mudou tão rápido. José sorriu e respondeu: mudou porque precisava mudar. Às vezes é preciso um choque para a gente acordar. O que aconteceu naquele dia abriu os olhos de todo mundo. Ernesto ergueu o olhar e disse para todos ouvirem: eu aprendi muito. Achei que ser chefe era mandar, mas agora vejo que é servir, é dar exemplo. Vou continuar aqui como ajudante o tempo que for preciso.
porque sei que preciso melhorar como pessoa antes de querer liderar de novo. Um dos colegas colocou a mão no ombro dele e completou: a gente também aprendeu, Ernesto. Não foi só você que errou. Todos nós fomos arrogantes. José ouviu aquilo e falou: o importante é que ninguém repita os mesmos erros. Esta oficina tem que ser lembrada como um lugar onde carros são consertados e pessoas são respeitadas. Um lugar onde cada um ajuda o outro a crescer. O almoço terminou com risadas leves, bem diferentes das do primeiro dia, que haviam sido de deboche. Agora eram risadas de amizade, de gente que entendeu a lição. Amanda se despediu dizendo: foi um encontro que mudou tudo para mim também. Ver como as coisas podem melhorar quando as pessoas escutam umas às outras é algo que não vou esquecer. José sorriu e respondeu: nem eu, menina, nem eu. Este lugar agora vai seguir do jeito que sempre deveria ter sido. E assim, com todos juntos outra vez, a oficina seguiu funcionando bem. José orientando pessoalmente os mais jovens, Ernesto reconstruindo sua postura com humildade, e Amanda visitando de vez em quando, não só como cliente, mas como alguém que tinha visto nascer ali uma nova história, feita de trabalho, respeito e mudanças que durariam para sempre. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.